E aí, qual foi o seu dia D? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Pode Emigrar. Estamos no nosso segundo episódio e eu quero já convidar você, caso você não viu, o nosso primeiro episódio ficou fantástico, já é um sucesso e eu quero encorajar você a investir os melhores 45 minutos da sua vida para assistir esse episódio que ficou fantástico e tenho certeza que hoje você também vai se surpreender com o que nós vamos fazer aqui. E antes de começar, eu quero agradecer imensamente a Faça Seu Visto como apoiadora do canal Pode Migrar, a Dual Media. Se você é daqui da região de Orlando, na Flórida, esse estúdio aqui com qualidade, com som, com tudo que você tem de melhor, está à sua disposição. Na descrição desse vídeo tem todos os contatos, você pode acessar e chamar o pessoal para fazer o seu podcast ou também o seu evento corporativo, o que você achar necessário. E agradecer também a Concierge Comece Aqui USA, que tem ajudado centenas de famílias a imigrar e começar uma vida em segurança aqui nos Estados Unidos. E no episódio de hoje, nós vamos nos entrevistar. É isso mesmo. Muito prazer, eu sou Alexandre Nardi. Muito prazer, eu sou a Jane Nardi. Nós somos o casal Pode Emigrar e nós vamos hoje conversar um pouco com vocês. E o que eu gostaria de trazer aqui, nós estávamos pensando, né, como construir algo, como levar algo sem que as pessoas não conhecessem os responsáveis por isso. E nós, em todos os podcasts, vocês vão perceber isso, nós começamos com uma pergunta. Qual é essa pergunta, Jane? Alexandre, qual foi o seu dia D? É isso mesmo. Qual foi o dia D? Então vamos lá. Eu sou o Alexandre Nardi. Eu lembro exatamente do meu dia D. O meu dia D foi um dia de revolta, como até do Al e da Camila, né? No podcast deles, eles falaram. Eu tive um dia de uma revolta muito grande e eu tenho isso marcado. Eu sempre falo desse dia, até quando as pessoas me perguntam. E foi uma construção até realmente eu vir para os Estados Unidos. Nós, não sei se você vai lembrar, nós estávamos ali em São Paulo, nós somos de São Paulo, e nós sofremos um atentado, né, uma tentativa de assalto. Sim. Em uma avenida ali muito conhecida. Como ela chama? Esqueci o nome. É tão conhecida que eu esqueci o nome. Avenida do Estado. Avenida do Estado com as juntas provisórias. Foi mais ou menos por ali, muito próximo de uma comunidade muito grande ali na zona leste de São Paulo, na região do ABC, e nós fomos abordados por duas pessoas. E no momento ali de besteira, eu quase atropelei um dos bandidos, ele estava com a arma em punho, eu subi na calçada. Resumindo, nós saímos daquela situação e eu fui para casa simplesmente revoltado. E logo depois aconteceu o meu dia D. Eu já tinha tudo isso. E o meu dia D foi quando a atual presidente, que estava no momento, ela foi reeleita. E entendendo de política, entendendo de situação econômica, entendendo do que estaria acontecendo e somando toda a insegurança, nós, até o momento, né, com 2 filhos, adolescentes e um bem menor, o Henrique, nós nos vemos em uma situação que eu não vejo muita visão de futuro para a nossa vida. A Jane vai falar um pouquinho do que ela fazia, mas eu até então estava bem empregado, trabalhava numa empresa boa, não existia ainda a Faça Seu Visto. A Faça Seu Visto era apenas um embrião. E aquele dia, quando a ex-presidente, que vocês sabem o nome, ela foi reeleita, naquele dia eu decidi no meu coração, eu não vou viver mais aqui. E quando isso aconteceu, eu simplesmente tomei a decisão. Alguns meses depois, nós viemos para os Estados Unidos passear. Sim. E
naquele dia, voltando para o Brasil, eu simplesmente entrei, virei para ela e falei, nós vamos mudar para os Estados Unidos. E esse foi o meu dia D. Ele foi em 2013 e foi em novembro, né? Mais ou menos, que a gente Sim, que estivemos de férias aqui que a gente em voltou. novembro Eu não de lembro 2013. exatamente o dia, mas foi em novembro de 2013 e naquele dia eu tomei a minha decisão. E você, Jane, qual foi o seu dia D? O meu dia D foi muito depois do Alexandre, muito depois. Como que foi? Porque ele tomou a decisão e ele já era uma pessoa que tinha uma estrutura profissional, trabalhava numa empresa muito boa, tinha um bom plano de saúde, tinha a vida quadradinha igual Tinha um a bom gente. carro. Tinha um bom carro, estava tudo bem. A gente sabe, teve esse atentado em São Paulo, mas a gente sabe viver, né? Você se acostuma a viver nesse meio e você vai tomando ali suas precauções. Eu trabalhava, eu tinha uma carreira na aviação, eu era comissária de bordo, eu fazia o que eu gostava de fazer, apesar de ter toda a dificuldade, né, por conta da família. Esse foi algo que pesou bastante, mas é o que eu amava fazer. E eu não tinha pretensão de mudar para os Estados Unidos. Eu vinha aqui passear, eu não pagava passagem, Era muito bom. era muito bom, vinha, fazia compras, então não era um plano da minha vida. O meu dia D veio depois. Depois, o Alexandre veio para cá em janeiro de 2014, dia 15 de janeiro. Eu cheguei. Ele chegou aqui e eu fiquei lá trabalhando com as crianças. Fiquei trabalhando, meu irmão me ajudou, deu suporte, porque eu viajava bastante, então meu irmão ficou em casa com a minha cunhada e nos deram suporte para cuidar das crianças enquanto eu viajava. E eu achava que ele ia mudar de ideia, ia voltar, mas passou 1 mês, 2 meses, nada. Já tinha vindo para cá, né? A gente nunca passou muito tempo sem se ver. Sim. Ele também foi ao Brasil. Mas depois de uns 3 meses, eu comecei a amadurecer a ideia na minha cabeça. Porque eu vi que ele já estava aqui, ele começou o canal do Vivendo na América, ele mostrava como que era. E aquilo foi amadurecendo na minha cabeça. O dia D, para mim, veio da última vez que você foi ao Brasil. Você foi ao Brasil em junho, naquela época, né? Isso. Você foi ao Brasil em junho, era Copa do Mundo, eu estava trabalhando igual uma louca. Uhum. Trabalhava muito, porque a Copa foi no Brasil, a empresa aérea que eu trabalhava era Patrocinadora patrocinadora, da enfim. Copa. Uhum. E naquela época, eu falei, não dá para ficar vivendo assim, um aqui e um lá, não dá. Já era tempo também de olhar mais para a família, de cuidar, de estar mais presente. Então, foi nesse dia o meu dia D. Foi nessa época o meu dia D. Foi a época que eu falei, então tá bom, então vamos lá. Vamos ver como é que é. E o mais engraçado que quando ela falou para mim que, né, ela não vai, a Jane não é uma pessoa de contar muitos detalhes. Eu já vou deixar isso muito claro aqui para vocês, mas eu sou o cara dos detalhes. E eu lembro que ela falou assim, não, mas na TAM eles não mandam ninguém embora, principalmente comissária, né, na área que ela estava. Ela trabalhava numa área mais exclusiva, né, de voos, que era a ponte aérea de Rio-São Paulo. E ela sempre, eu virei para ela e falei assim, vai lá e pede para te mandar embora, né? E ela falou, não, ninguém vai me mandar embora. Eles não fazem isso. Eu não tinha file negativo. Sim, porque quem sai de uma empresa? Quem falta, quem isso? E a Jane, ela nunca faltou. Ela nunca chegou atrasada. Tinha uma boa reputação. Nenhum dia. Só eu sei, porque eu levava ela para o aeroporto, eu sei o que eu tinha que fazer. Durante 10 anos. 10 anos. Então, o que acontece é que nós estamos em um impasse, ela tem muitos anos de uma empresa, e eu virei para ela e falei, então vamos fazer um teste, uma prova, e nós sempre pedimos para Deus uma direção de tudo que a gente vai fazer. E eu lembro exatamente que ela falou, então tá bom, se a TAM me mandar embora, nós vamos. Porque ela tinha toda a rescisão dela, todas as coisas que ela poderia receber, os seguros que ela tinha, tudo. E isso seria muito bom pra gente nesse começo de vida que a gente estava aqui. E acontece que ela foi falar com a chefe dela, né, que ela chamava? Vanessa. Vanessa. Foi lá falar com ela. Ela foi falar com a Vanessa. E aí, o que aconteceu? Primeiro que eu cheguei lá naquela, nossa, será que eu quero ir, não quero ir? E eu falei para Vanessa, eu preciso, meu marido está morando nos Estados Unidos, ele está lá com oportunidade de trabalho,
e tem nossos filhos e eu quero sair da empresa, mas eu não gostaria de pedir demissão, porque eu tinha 10 anos de empresa. Carreira. E esse dinheiro da rescisão, a gente estava contando com ele. É muito importante. Nós vamos falar o que a gente comprou com esse dinheiro. E aí ela falou, ok, tudo bem. Me mandou embora. Eu lembro, ela me mandou embora no dia 4 de agosto de 2014. E no dia 6 de agosto eu embarquei para cá. Então, observa. Nós tínhamos um plano estratégico e nós, como cristãos, nós sempre vamos pedir a direção e a validação de Deus para aquilo que a gente está fazendo. Esse podcast, por exemplo, é algo dado por Deus e validado por Deus. E nós estamos aqui com o peito aberto, eu tenho certeza que todas as pessoas que sentarem nesse lugar aqui, elas vão entregar para vocês o melhor delas. Porque isso aqui é um projeto e um plano que Deus deu para a gente para conectar você ao seu destino. Então, não importa para onde você vá. O importante é você fazer aquilo que Deus está direcionando você a fazer. E Ele vai te manter e te sustentar. E essa foi uma chave para a gente, foi uma resposta. Eu lembro, eu fiquei muito feliz quando ela, claro, eu já estava aqui, quando ela me falou que eles iriam pagar tudo. E eu pensei comigo, uau, ufa, vai ficar mais simples agora nesse começo. E eu lembro que logo na sequência, né? Só contando que eu vim para cá, fui demitida no dia 4 e no dia 6 eu embarquei, mas eu não embarquei com a mudança toda. Isso. Eu trouxe a Michelle e o Henrique, porque era a época da escolar, ia começar a escola e para fazer matrícula. Fiquei aqui 2 semanas e depois eu voltei. Aí, peraí que a gente já vai chegar aí. E aí o que acontece é que ela veio primeiro, trouxe os nossos filhos, eu coloquei eles na escola, aluguei um apartamento de um dia para o outro, que foi uma bênção. Eles foram para a melhor região. Todo mundo brinca que eu fui o responsável por popular Hunters Creek com brasileiros, porque eu fui morar em Hunters Creek e o canal Vivendo na América, ele cresceu muito e muitas pessoas foram para lá por conta dessa referência das escolas para os filhos. E aí, 2 semanas depois, ou 1 semana depois, você voltou para o Brasil, não foi? Foi 2 semanas depois eu voltei para o Brasil. E aí ela ficou com a maravilhosa missão, porque eu já tinha meus compromissos aqui, né, com o sponsor, com as pessoas que a gente estava lidando na época, e ela simplesmente viveu a melhor experiência da vida dela. Como que foi isso? Foi muito difícil, porque nós tínhamos uma vida, né, montada, tinha um apartamento, tinha móveis, tinha tudo, tava tudo montado. Tinha carro, tudo. Tinha carro, tinha tudo. E o Alexandre, ele sempre foi o homem da casa, ele que resolvia as coisas. E eu tive que me ver ali, com a ajuda do meu irmão, do meu sogro, mas de ver de desfazer de tudo, né, de fazer uma mudança realmente. E foi muito difícil, porque eu vendia o brinquedo do Henrique, o móvel do quarto da Michelle, e foi extremamente estressante, gente. Foi E nessa fase eu pensava, meu Deus, eu não posso nem desistir, porque meus filhos já estão lá. Já não tenho emprego. Não tenho mais emprego. Os filhos já foram. E foi bem difícil. Eu fiquei lá 1 mês. Eu voltei para cá no dia 15 de setembro. E uma coisa que eu quero deixar para você, homem, e agora aqui eu falo como homem. Não que eu não tenha falado até agora como homem, mas eu quero falar para os homens. Se você está vindo para os Estados Unidos ou para qualquer lugar do mundo sem a convicção da sua esposa, sem o apoio da sua esposa, eu preciso dizer algo para você, vai ser muito difícil. Pode até ser que depois ela vá engajar e ela vai viver. Mas esse gap do começo vai ser muito difícil se vocês não tiverem uma visão. Então, a visão que eu vendi para a Jane foi que é um lugar promissor, é um lugar onde eu tinha recebido uma palavra com 14 anos de idade, ela foi saber disso depois, porque eu nunca contei isso para ela, aonde, a partir de mim, da nossa vida, todas as nossas gerações seriam cidadãos americanos. Então, eu tinha algo muito forte que pulsava dentro de mim por isso. Então, para mim, dar errado não existia. Não tinha como dar errado, porque eu tinha uma direção para isso. Mas ter o apoio dela,
saber que eu estava aqui nos Estados Unidos, tocando os projetos, os filhos na escola, montando, ela não contou, mas eu montei todo o apartamento do lado de cá sozinho, entende? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas isso é um trabalho em casal. Uma imigração, um projeto desse, ele tem que ter a consciência dos dois de que vocês dois estão indo para uma mesma direção. Sim. Não estar alinhado vai fazer com que o seu casamento acabe. A missão falha. Quando você não está alinhado, a missão falha. Nossa principal missão, falando aqui para famílias, a sua principal missão, esposa, é estar ao lado do seu marido. Sua principal missão, marido, é ser o sacerdote da sua casa. Então, se eu como esposa não tivesse comprado a visão que era dele, o sonho era dele, se eu não tivesse comprado e acreditado nessa visão, tinha 2 caminhos. Ou a gente não estaria vivendo o que vive hoje, ou teríamos nos separado. Então, assim, é muito importante você comprar. Agora eu vou falar para você que é mulher. E o seu marido está pensando, e vocês não estão na mesma página. Compre a visão do seu marido. Né? Porque se é o seu marido, não é qualquer pessoa. Então, se você tem um casamento no padrão que deve ser, de confiança, de fidelidade, de amor, de entrega, que esse é o padrão que o casamento deve ser, mesmo que você não tenha a visão naquele momento, mas acredite na visão do seu marido. Deus deu a visão primeiro para ele. Eu não queria vir. Minha família, meus irmãos falavam, você é louca, o que vocês vão fazer lá? Os 2 têm trabalho, vocês, né? Tem uma vida boa. Tem uma vida boa, vocês querem mais o quê? Mas eu não pensei, eu não titubeei em comprar a visão dele. E estar juntos não foi importante só para vir, gente. Porque os desafios, depois que vem... O desafio de vir fazer uma mudança sozinha não foi nada, né, amor? A gente vai falar disso agora. Os desafios vêm depois. Então, se você está na mesma visão, vocês conseguem juntos. Sozinhos não dá. Sozinho algo se rompe. Ou se rompe o casamento, ou se rompe o sonho, o plano, mas algo se rompe. Você tem alguma lembrança da coisa mais absurda assim que você ouviu de alguém da família, ou de alguma amiga, de alguma pessoa, quando você falou assim, tô indo embora? Ah, tenho. Teve uma pessoa da família que falou assim, você não aguenta 6 meses lá. Então, isso foi isso algo... pra mim. Essa ela falou pra mim, eu tô falando pra você, não pra mim. Tenho. Meus irmãos falavam, minha mãe falava, meu pai falava. Por que vai fazer isso? Meu pai não falava diretamente para mim, mas ele falava para minha mãe, mas por que vocês vão fazer isso? E muitas vezes não é na maldade que os nossos pais falam. É porque a visão deles é aquela visão que eles estão vivendo ali. E na visão dos meus pais, eu já tinha chegado a um patamar muito bom. Por que eu queria mais? Então, acho que eu não tive ninguém que falou, não vai. Porque quando eu comentava no trabalho, todo mundo achava o máximo. Porque para quem não veio, não viveu, é o máximo. Né? Você pensa, uau, vai morar nos Estados Unidos. É o máximo. Então, não teve nada assim que falava, nossa, não. Mas eu tinha receios que não desse certo, com certeza, por conta que você pensa, poxa, eu saí do meu trabalho, ele saiu do trabalho dele, e as pessoas vão falar, olha lá, eu falei que não ia dar em nada. Eu tive uma pessoa que, não por maldade, mas ela virou para mim e ela simplesmente falou para mim que eu não conseguiria viver aqui 6 meses. E eu, como um bom... Confrontador, era essa palavra que eu estava buscando, eu pensei na minha mente naquele momento, você vai pagar para ver então. O que eu preciso transmitir para você nesse momento é o seguinte, as pessoas ao seu redor, elas vão virar para você e elas vão tentar te desencorajar. Mas eu vejo aqui com bons olhos. São 2 motivos. Primeiro, porque elas te amam. E isso é válido. Elas gostam de você, elas vão... Aquela sensação de perder você, de você não estar mais naquele ambiente, né? Eu até brinco com ela, a gente morava em São Paulo, a mãe dela no Pernambuco, eu falava assim, você vê tua mãe mais hoje do que antes, né? Porque ela vem pra cá e ela fica aqui 2 meses, bastante tempo,
Se você for somar em dias úteis, a gente se vê mais aqui nos Estados Unidos do que quando estava no Brasil. Mas o que eu quero trazer para você é que essas pessoas, elas amam vocês. E leve isso em consideração. Mas tem um outro grupo de pessoas que elas morrem de vontade de fazer isso, mas elas não têm coragem de fazer e de expressar que elas querem fazer. Porque, infelizmente, a mentalidade que nós fomos construídos e criados no Brasil, isso todo mundo, não eu só, mas a grande maioria no Brasil, é uma mentalidade de escravidão. É uma mentalidade de que se você vai viver algo em outro país, você está se rebelando contra o teu país. E quantas vezes eu escutei, Sim. você é louco, você levou anos para chegar onde você chegou e agora você vai largar tudo. E tem uma pessoa que era muito próxima a minha, e ele trabalhava junto comigo, ele falou para mim que eu era doido. E recentemente eu conversando com ele pelo Facebook, ele falou para mim que ele admira a minha coragem, que ele deveria ter tido essa coragem lá atrás. E hoje está muito difícil, ele disse. Ele tem 15 anos a menos do que eu, mas agora ele é casado e tem 2 filhos. Eu falei assim, eu vim para cá com os meus filhos, que eles tinham mais que o dobro da idade dos seus. E eu fiz acontecer. Na verdade, você precisa ter coragem, ousadia e decisão. Então, quando você tem, primeiro, uma palavra, quando você tem uma direção, e quando você tem uma esposa ou um marido, ou se você é solteiro, mas você tem uma direção, tome a sua decisão e vá atrás disso. Porque isso vai ser, depois de 10 anos, a gente pode falar isso com propriedade, isso vai ser a melhor decisão da sua vida. Porque hoje eu olho, e a gente vai falar um pouquinho dos acontecimentos ali do começo, mas hoje eu olho minha filha mais velha, meu filho do meio, minha filha mais nova. Hoje eu já sou avô, gente. É verdade. Nós somos avós. Nós somos avós de um cidadão americano. Lembra da palavra que eu recebi com 14 anos de idade? Que todas as minhas gerações seriam americanas. Eu já estou vendo isso e vivendo isso hoje, 11 anos depois da minha decisão. O que eu quero encorajar você é que se você tem uma palavra, uma direção, algo dentro de você pulsa mais forte, isso é uma direção. Se isso pulsa dentro de você e com o seu cônjuge a mesma coisa, mesmo que seja um pouco mais fraco, vá em direção a isso. Porque ali pode estar a resposta do que você está buscando. Então, na nossa história, nós vivemos aqui na América muitos altos e baixos. Mas do dia D, da decisão, ao dia de eu entrar aqui, foi muito rápido, né? Sim, foi. Foi em novembro. Foi. Deve ter sido ali pro dia 15, 20 de novembro. De 2 meses. Dentro do avião, como ela disse, ela era comissária. A gente estava na executiva, porque a gente não pagava passagem. Era bom, viu, gente? E eu lembro que eu estava segurando uma taça de champanhe. E eu virei para ela e falei assim, nós vamos viver nos Estados Unidos. E ela olhou pra minha cara, deve ter falado assim, tá doido, né? Eu não acreditei. É. Eu não acreditei. Eu achava que ele não ia levar. Não sei quantos que estão assistindo aqui já vieram de férias para os Estados Unidos. Quando você vem de férias, você volta para o Brasil, no avião, isso é a maior síndrome pós-viagem para a América. Todo mundo decide voltar para cá. Então, provavelmente, ela deve ter pensado assim, não, isso aí é coisa de... Vai passar, daqui uma semana ele nem fala mais. Vai voltar de férias, trabalhar. Quando eu cheguei no Brasil, dessa viagem, eu já fui tomar as minhas decisões. Eu já fui falar com o meu gerente, com o meu diretor, já fui ver qual era o processo para o desligamento da empresa. E, para minha surpresa, era algo muito simples de fazer. Como eu trabalhava na área de desenvolvimento de software e análise de sistemas, eu já tinha tudo muito estruturado para isso. E eu simplesmente fui lá, entrei nesse processo para se desligar. Nós firmamos uma data e foi na última semana do ano de 2023. E eu voltei para casa com a notícia para ela, dizendo que eu trabalharia nessa empresa até o último dia útil do 2023. 2013. 2013. E automaticamente nós já compramos uma passagem. Lógico que teve muita conversa aqui no desenrolar,
mas nós já compramos uma passagem para mim de vinda. Eu tinha 2 amigos na época que moravam aqui, que foi também de suma importância, que era o Giovanni e o Vicente. Eu dividi um apartamento com eles nesse período inicial, porque ela ficou 6 meses no Brasil e eu fiquei 6 meses aqui. Nessas idas e vindas, a gente acabou, eu fiquei ali. Então, o que você precisa fazer é agir. Isso é muito importante. Então, eu tomo a decisão, eu estou alinhado, eu marco uma data e eu começo a agir em direção ao meu processo. Jane, quero fazer uma pergunta. A gente já está caminhando para o final desse episódio. Qual foi o pior dia seu nos Estados Unidos da América? Em 11 anos. Nossa, teve muitos dias difíceis. Mas o pior. Eu acho que o pior dia foi uma vez que eu estava grávida da Alice e a gente estava com muitas dúvidas e a gente estava passando muitos problemas aqui. Problemas financeiros mesmo, né? Vamos deixar aqui que perrengue todo mundo passa. E financeiro também, muito. Financeiro, eu estava num momento muito delicado de gravidez e aquele dia foi um dia muito difícil. Foi um dia muito difícil no trabalho, no investimento que a gente tinha. Foi um dia muito difícil que eu pensei, poxa, eu queria voltar. Mas aí eu cheguei, não, eu não posso voltar. Não tem como voltar hoje. Não tem nem para onde voltar. Eu não tenho para onde voltar, não tem como voltar. Então foi um dia muito difícil. Foi o dia que nós fechamos o negócio? Foi o dia que nós fechamos o negócio. Nós fechamos o negócio que a gente tinha. No prejuízo, ficamos... Não é só fechar, gente. Não fechou só assim, entendeu? Você fechou e afundou, né? Então, foi um dia muito difícil. E para você, qual foi o pior dia? O pior dia para mim foi ver você, que na minha visão, foi um dos piores dias. Eu sou uma pessoa muito prática, né? Para mim, dinheiro vai, dinheiro vem. Eu não ligo muito para isso. E depois de um tempo, você aprende a fazer dinheiro, você aprende a produzir, a ganhar dinheiro. Então, eu sei que não ter dinheiro hoje, por exemplo, é uma questão de tempo. Porque eu sei que com muito trabalho, com empenho, com dedicação, você vai conseguir fazer dinheiro, ainda mais numa terra dessa que tudo prospera. Mas para mim, o pior dia da minha vida nos Estados Unidos foi ver, na minha concepção, ver o seu pior dia, que foi o dia que meu sogro faleceu. Esse foi, para mim, o pior dia. Porque é uma sensação de impotência tão grande que a imigração te dá. Quando você toma uma decisão, e eu já falei isso em vários lugares, até no podcast anterior com o Al e com a Camila, decisão é cortar fora. Então, quando você toma a decisão, você está cortando fora momentos da vida que nós vamos ter com as pessoas ou não vamos ter. E o que aconteceu foi que o telefone tocou e eu atendi. E era a notícia vindo lá de Pernambuco, de uma cidade bem pequenininha de Jurema. E a notícia foi que meu sogro tinha partido. E foi muito difícil entregar essa notícia para a Jane, porque nós não tínhamos como ir para o Brasil naquele dia, não dava para ir. E eu lembro ela falando para mim, por favor, me deixa sozinha, porque eu quero resolver isso sozinha. E a sensação de impotência para mim foi tão grande, e a única coisa que eu pude fazer foi o quê? Ir para o outro quarto e pedir para Deus trazer alívio para a nossa vida naquele momento. Para mim, a maior dor da imigração é, sem sombra de dúvida, a distância das pessoas. Sem sombra de dúvidas. Porque quando você dá tchau para as pessoas, que elas vêm te visitar, e a gente viveu isso na pele, porque eu lembro o último tchau que eu dei pro meu sogro. Eu lembro desse dia. Fisicamente, presencialmente, eu lembro desse dia. Só que a gente nunca analisa e avalia que aquele pode ser o último dia. Então, quando você decide emigrar, você acaba vivendo situações como essa. E aqui é um ponto de reflexão para vocês. Avaliem isso. Avaliem isso porque isso é algo que
eu preciso dizer para vocês, você vai passar ou muito perto da tua vida, ou em alguns graus de parentesco mais distante, mas você vai passar por isso, e você vai ter que lidar com isso. Mas, para a gente parar de chorar, Me emocionei. e ele era um grande homem, eu quero honrar a vida dele, o Sr. José Firmino, um homem fantástico, que na simplicidade dele, ele construiu algo muito grande, que é o caráter dentro dos 6 filhos que ele tem. Então, vamos lá. E nesses 11 anos, Jane, qual foi o dia de maior êxtase que você viveu? Uau! De conquista? Não vale Foi o nascimento dia- da Alice, não vale nada isso. Não vale o nascimento da Alice, né? Não. Foi dia 8 de maio de 2021. O que aconteceu no dia 8 de maio de 2021? Nesse meio tempo, gente, eu vou falar emocionada aqui, mas nesse meio tempo a gente foi pro Brasil. Em 2019 nós fomos pro Brasil, fica para um outro episódio, para uma outra história. E nós voltamos para cá no dia 8 de maio de 21. Foi pisar aqui novamente. Foi o dia Depois de ter passado uma temporada muito difícil de pandemia, depois de ter passado da empresa ter praticamente não fechado, porque a gente nem podia fechar, porque tinha muitas pessoas para atender, mas de não ter... Foi uma fase muito difícil. Então, pisar aqui novamente, no dia 8 de maio, recomeçar, ver o amanhecer, né, pela janelinha do avião e ver a cidade de Nova York, porque a gente chegou por lá. Nova York. Por Nova York foi maravilhoso. E quando o avião pousou em Orlando, que eu vi a cidade cheia de lagos, né? Porque aqui em Orlando, quando você está pousando, você só vê lago. Foi o melhor dia, sem dúvida, nesses 11 anos. Maravilha. E você? Qual foi o seu melhor dia seu, nessa trajetória toda? São muitos momentos maravilhosos. Eu sou uma pessoa que tenho tentado, né, sair e ver as coisas muito boas. Mas, é claro que chegar nesse dia 8 foi eu ia falar esse dia, mas ela falou primeiro. Foi muito bom. Até mesmo porque tem um processo de promessa para o meu filho Henrique, que eu tinha feito essa promessa para ele quando nós fomos embora em 2019 para o Brasil, por N motivos. Nós vivemos as duas fases. Então, nós vivemos uma fase aqui, nós voltamos para o Brasil e nós voltamos para cá novamente. Então, nós temos todo esse meio termo aí. E eu prometi para o Henrique, quando a gente estava indo, e ele estava muito mal, porque nós arrancamos ele de todos os amigos, e eu prometi para ele que eu traria ele de volta. E, para mim, o melhor dia da minha vida, desse período, foi, sem sombra de dúvida. Eu lembro, a gente estava no aeroporto de Newark, depois que nós passamos pela imigração. Tem uma escada rolante que ela é bem comprida, não sei quantos aqui já desceram aquela escada depois que você sai da imigração. Meu filho estava na minha frente, eu estava atrás dele, eu pus a mão no ombro dele e eu falei para ele: meu filho, eu cumpri a minha promessa com você. Daqui para frente é com você. A América é sua. Vá, construa teu legado, construa tua vida, vai viver aquilo que Deus lhe chamou para viver. Então, sem sombra de dúvidas, eu consigo lembrar do cheiro do aeroporto, daquele momento, da gente sentado naquela mesa e tirar aquela foto histórica na nossa vida, porque só quem passa pelo processo sabe o contexto da história que vem atrás de uma foto. Sim. Quando você enxerga uma foto, você fala: meu Deus, quanta coisa aconteceu para essa foto acontecer. E quando eu olho aquela foto numa mesa de uma pracinha de alimentação do aeroporto de Newark, eu olho a Alice e o brilho nos nossos olhos do que Deus tem para nós, qual é o futuro que Deus tem para nós. E hoje eu posso garantir para você que é o meu segundo melhor dia na América. De estar no ambiente que eu estou, com as pessoas que eu estou, gravando esse podcast, que Deus me deu no pior dia da pandemia na minha vida. Eu trabalho com imigração, gente. E todas as imigrações do planeta Terra fecharam. E você recebeu uma notícia que tudo parou. E com você
na frente de uma empresa com funcionários e com mais de 3.000 clientes, sem você saber o que fazer. E Deus me falou, um dia você vai sentar numa mesa e você vai contar histórias ao redor do globo terrestre sobre pessoas que imigraram. E vocês vão inspirar vidas e inspirar a pessoas a viver o melhor que eles podem viver. E eu vou terminar esse episódio agradecendo a Deus e agradecendo a você e trazendo uma mensagem para você. E eu quero olhar dentro do seu olho. Se você tem um sonho, se você tem um chamado, eu quero dizer, é possível. Eu quero dizer para você, você vai conseguir. Se eu conseguir, você vai conseguir. Eu tive 3 vistos negados. Eu passei por tudo que você pode achar que você possa passar, que vai dar errado, nós passamos. Todo aquele dinheiro que nós ganhamos com a rescisão dela, que era para durar 2 anos, não durou 3 meses. Tudo que você imaginar que possa acontecer, aconteceu. E tem uma frase que tem mudado a minha vida. Eu vou terminar esse episódio com essa frase. Persista, não desista. Persista, não desista. Problemas vão vir, dificuldades vão acontecer. Mas se você persistir, se você sempre encontrar energia, força em sua esposa ou seu marido, ou em amigos, em ambientes, você não desistindo, você vai conquistar o teu lugar. E pare hoje, 5 minutos do seu dia, e medite. Medite de verdade sobre a maior e a mais importante imigração de todas. Para onde você vai quando tudo isso aqui acabar? O que você está fazendo com a tua vida e com a tua história? Qual é o legado que você vai deixar? Isso, para mim, é o que tem latente dentro do meu peito. Para onde eu estou indo e o que eu estou deixando. Meu amor, muito obrigado por viver essa história comigo, por acreditar em mim. Sem você seria impossível fazer isso. Mas com você, tudo se tornou mais leve. Porque eu tenho certeza que quando eu estou lá fora, você está lá dentro cuidando de tudo. Porque sem você lá dentro, cuidando de tudo, é impossível eu ir lá para fora e fazer tudo o que eu tenho que fazer. Muito obrigado por todo o seu apoio. Obrigada por ser esse visionário, esse homem de visão que você é. E a gente vai estar sempre... Eu sempre vou comprar a sua visão. Sempre vou estar junto, sempre vou comprar a sua visão. Obrigado. Gente, é isso. Não esquece, compartilha, dá o like, se inscreve, manda para todo mundo. Ajuda a gente a crescer, galera. Deus abençoe e até o próximo episódio. Tchau, galera. Valeu!